Meus amigos, o nosso convidado desta edição do MPSP+, é o doutor Rufino Galindo Campos, de atuação destacada na esfera criminal na cidade de Dracena. O nosso tema são os acordos de não persecução penal, que vêm sendo debatidos no âmbito da reforma do Código de Processo Penal no Congresso Nacional. Doutor, muito obrigado pela sua participação. O senhor é o recordista de acordos de não persecução penal em todo o Estado. Qual é a importância que o senhor atribui a este instrumento? Olha, Cláudio, é uma ferramenta que ela veio sendo defendida e ela destaca o papel do Ministério Público nessa possibilidade de, entre aspas, de barganhar, de realizar uma conversa franca com aquele que praticou um crime, cujos significados com relação à repercussão, no sentido da penalidade dele, não são tão altos. Entretanto, também não são daquele de menor potencial ofensivo, né? Isso aí abre uma possibilidade de discussão para o Ministério Público, de explicar para a pessoa que está diante da possibilidade, da iminência de realizar esse acordo de não persecução penal, da importância da pena, de onde será essa quantia que ele aceitar cumprir ou mesmo na comunidade, onde que ela será revertida, ou seja, ficará na própria cidade, em benefício de projetos, de entidades assistenciais, né, mediante apresentação de projeto. Então, isso destaca o papel do Ministério Público e também possibilita que a pessoa ela reflita sobre aquilo que ela cometeu e com a possibilidade de algo bem próximo do que ela realizou, de voltar os seus esforços para a própria comunidade. O processo ele tem uma duração mínima, né? Então, dali, num horizonte bem próximo de um ano, né, dificilmente vai ter solução. Quando o acordo de não persecução penal, alguns meses após a prática do fato, já é dada uma resposta. E a resposta da pessoa que está sentindo aquilo que ela realizou. Então, eu destaco a importância do acordo de não persecução penal em relação à proximidade do fato, ou seja, a resposta imediata em relação ao crime, a conduta penal que foi realizada. Em evento recente, o doutor Rogério Sanches criticou a proposta que vem sendo debatida, dando a possibilidade de que o autor do delito faça a sugestão para a formalização do acordo de não persecução penal. No entendimento dele, essa iniciativa cabe exclusivamente ao Ministério Público. Qual é a sua visão sobre este tema, doutor? Em relação a essa questão, deve ficar exclusivamente nas mãos e no poder do Ministério Público de verificar quão grave é a situação para poder propor alguma coisa que seja compatível. Nós vamos verificar, por exemplo, só a título de ilustração, uma embriaguez ao volante, qual o carro que ele está dirigindo, quais as condições sociais dessa pessoa, quais as condições econômicas dessa pessoa. Quando você permite isso daí, você possibilita que as pessoas que têm maior cultura, por exemplo, e estão diante de um crime, sempre venham com as menores propostas, né? Então, isso daí traria uma situação, assim, ao meu modo de pensar, absurda. A pena, ela parte do Ministério Público diante de uma situação. Veja, é uma situação grave, né? Não é uma infração de menor potencial ofensivo. Você está nessas, parte também do Ministério Público, que dirá nessas outras que têm um tanto a mais de gravidade, um tanto a mais de retribuição do próprio tipo penal em relação ao fato praticado. Doutor Rufino, o senhor usou bastante o acordo de não persecução penal numa grande investigação contra fraudes nos Detrans. Aliás, contando com a ajuda do Centro de Apoio Operacional Criminal, que deixou à sua disposição uma estrutura para que esses acordos fossem realizados. Pelo que eu pude perceber, o senhor foi bastante rigoroso contra os agentes públicos que fizeram a fraude. Mas em relação aos cidadãos que também foram investigados, o senhor optou pelo ANPP. Essa ferramenta, doutor, serve para que o Ministério Público possa gradar, né, as participações nos delitos? É mais ou menos isso? Exatamente, Cláudio. Essa operação foi uma operação chamada Operação Dedo Puro, né?
ela iniciou, era o caso de um despachante aqui de Dracena, ele cooptado com outras pessoas do estado do Mato Grosso do Sul, inclusive um agente do Detran, eles faziam a transferência de habilitações do estado de São Paulo para o estado do Mato Grosso do Sul. Eles se valiam de uma brecha do sistema, levando a habilitação do estado de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, e quando isso acontecia, vamos dizer assim, zerava-se os pontos. Então, a pessoa que estava com a carteira em via de ser suspensa restabelecia a carteira sem qualquer pontuação. Quem havia perdido conseguiu outra carteira lá. O que aconteceu? Houve mais de 200 pessoas que se valeram desses serviços, né? Então, essas pessoas, esses 4 que integravam essa associação criminosa, foram presos por ordem judicial, responderam ao processo preso. Um deles acabou absolvido, os outros 3 estavam condenados a mais de 8 anos de prisão cada um. Então, porque eram eles que organizavam, eles que tinham o conhecimento e o domínio da situação. Ora, o delito que essas pessoas que conseguiram renovar a habilitação é de menor intensidade e gravidade em relação a essas pessoas, né? E o que foi muito importante? Haveria um só processo, imagine, com mais de 200 pessoas respondendo. Ele não teria solução isso daí, não seria algo viável. Então, mediante o acordo de não persecução penal, que nesse primeiro momento contou com a efetiva integralização Promotoria de Justiça, Centro de Apoio Operacional, nas pessoas do Dr. Arthur Lemos, nas pessoas do Dr. Rogério Sanches Cunha, com os promotores aqui da comarca, o Dr. Rui Fernando Anelli Bodini, o Dr. Antônio Simini Júnior, nós tivemos uma verdadeira força-tarefa para fazer o maior número de propostas de acordo de não persecução penal, funcionários também na promotoria, a Regiane Ruiz, que é oficial de promotoria, cuidou toda dessa parte de trazer as informações, de expedir as intimações, porque foram feitas aqui na Promotoria de Justiça, né? Então, mostrou a seriedade, mostrou o quão pernicioso foi o comportamento desse tipo, né? E o Ministério Público deu a resposta efetiva com acordo, com pagamento, que se voltaram à comunidade, a entidades de acolhimento, projetos sociais de escolas, equipamento da Polícia Civil. Então, foi algo bastante significativo esse primeiro momento, né? Isso foi lá em 2019. E depois, em 2020, com a entrada em vigor do Código de Processo Penal, passou a regulamentar isso daí, esses acordos puderam ser feitos, então, diretamente com o juiz, né, na sala de audiências. E foi a mesma tônica, ou seja, isso deu um know-how que a gente pudesse continuar fazendo esses acordos em outras situações e em outros casos. Perfeito, doutor. Me parece que esse instrumento ajuda muito na questão da celeridade, ou seja, a justiça é alcançada num prazo mais curto. É isso, doutor? Exatamente. É essa possibilidade que nós temos de um fato ocorrido há pouco, a gente chegar já na primeira audiência, no primeiro momento, e já resolver isso daí, a pessoa tendo ciência e consciência daquilo que ela fez, e também das consequências disso daí, poder, desde logo, pagar uma pena, e ela sabe que essa pena vai ser revertida em favor dos próprios munícipes, da própria comunidade onde ela vive. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito a sua gentileza, doutor, de ter interrompido a sua agenda para poder nos atender. Fica aqui uma saudação, um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cláudio. Eu queria aqui mais uma vez agradecer todo o apoio que tivemos do nosso centro de apoio, com o doutor Arthur, com o doutor Rogério, que foram fundamentais para que a gente pudesse distribuir a justiça dessa maneira, resolvendo uma série de situações que foram muito importantes, sobretudo para a nossa comunidade. Então, eu deixo aqui meu agradecimento de público ao Centro de Apoio Operacional, logicamente, o seu comandante máximo, que é o doutor Sarrugo, né, que também escolheu os assessores para essa importante, e também o destaque aqui dos promotores, dos colegas que atuaram conjuntamente, doutor Antônio Simini Júnior, doutor Rui Fernando Anelli Bodini, que tanto colaboraram para que isso pudesse chegar a esses números aí, que até me surpreenderam, essa questão de ser quem mais fez acordo no Estado. Eu fiquei muito lisonjeado de poder
ter aí esses números sob o meu comando. Obrigado, viu, Cláudio? Muito obrigado. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.